Que está sendo muito interessante a gente aprender sobre a palavra de Deus e entender o livro do Êxodo, que é um livro lá do Antigo Testamento e que muitas vezes fica bem confuso na nossa cabeça. E ter essa oportunidade de fazermos essa jornada bíblica proposta pela nossa família Campanha dos Devotos faz com que a gente aprenda cada vez mais. E para isso, para que a gente aprenda, a gente tem que ter também, é claro, a presença de um padre, de um missionário redentorista para poder nos ajudar. E por isso, recebo agora Padre Tiago. Padre, seja bem-vindo mais uma vez ao Bem-vindo Obrigado, Romero. Bianca. Também bom dia a todos que nos acompanham pela TV Aparecida, rede de comunicação. Todos aqueles que já vêm para esta grande Romaria da Campanha dos Devotos, sejam bem-vindos. E é sempre uma alegria estar aqui todas as sextas-feiras pela manhã, justamente para sentir a palavra de Deus de uma forma mais explícita e testemunhá-la também diante da vida. Sem dúvida. E você que está aí acompanhando o Bem-vindo Romero, sabe que pode fazer conosco também este momento de reflexão, este momento do Círculo Bíblico, de estudo da Palavra de Deus. Por isso, abra aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, versículos de 24 a 28, que serão os versículos que nós vamos meditar agora e vamos ouvir então a Palavra de Deus. Guardareis este costume como um decreto perpétuo para vós e vossos filhos. E quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, conforme prometeu, observareis este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que significa este rito, respondereis: é o sacrifício da Páscoa de Deus que passou adiante das casas dos israelitas no Egito, quando feriu os egípcios, mas livrou nossas casas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Padre, a gente tem esses versículos e o que deixa muito interessante pensar nisso é pensar justamente no que o João Rufino já falou a respeito do significado da palavra Páscoa, que significa passagem. A passagem para aquela época, se a gente for olhar no contexto daquela época, tem muita diferença do significado de Páscoa daquela época para a Páscoa de hoje, não é mesmo? Sim, sim. Nós vamos observar, Bianca, que nós estamos nos deparando com um processo de libertação. São duas palavras que vão distinguir todo esse contexto: a escravidão e a libertação. O povo estava sedento e queria ter a libertação diante de um processo de escravidão que vivia, de um trabalho escravo, justamente aí ligado à imagem e à figura do faraó, que oprimia esse povo. E eles queriam justamente fazer esta passagem, o que significa sair de uma vida velha e assumir para si, todo o povo, uma vida nova, um resgate. E assim foram guiados por Moisés e por outros profetas também. Padre, agora, esse sentido de passagem, como é a palavra Páscoa, né? Se a gente for colocar nos dias de hoje, quantas são as coisas que nos oprimem, quantas são as coisas que a gente precisa se libertar, precisa também transformar este homem velho em um homem novo, fazer essa passagem. Quantas são as coisas hoje que a gente precisa também deixar de lado para literalmente viver a nossa Páscoa, não é mesmo? Justamente. Eu diria que aquilo que anteriormente já também disse em outros momentos aqui, é justamente fazer esta renúncia de si. Então a gente tem que assumir este homem novo todos os dias da nossa vida, mas sempre guiados por este Deus que nos salva, por um Deus que de fato exerce um poder de amor sobre nós e que nos quer ver salvos. O processo dessa libertação diante dos dias de hoje é libertar-se para se tornar livres enquanto pessoas diante de Deus, para fazermos as nossas opções e diante dessas opções também sermos felizes, como esse povo quando chega na Terra Prometida passa a encontrar, né, o maná da vida, pão da salvação. Sabe, Padre, nas últimas reflexões que nós temos feito do livro do Êxodo, falou-se realmente muito dessa libertação. E eu fico imaginando, naquela realidade, naquela época, o quão difícil era esta libertação. E o quão interessante é você pensar que, a partir desta Páscoa, desta passagem
desta época do povo de Moisés, também veio outros ritos e outras passagens até a Páscoa atual em que nós vivemos, que é diferente, são diferentes os ritos todos guardados, porém o significado da passagem é o mesmo, só que dessa vez o Cordeiro foi o próprio Cristo que estava aqui. Padre, a gente também tem que prestar atenção que Cristo deu a vida por nós e temos que valorizar isto cada vez mais na nossa vida, não é mesmo? Com certeza. Eu creio que dia a dia, à medida em que nós vamos assumindo este Cristo, que não só morre na cruz, num sentido de sofrimento, mas justamente o que nos remete a pensar a morte da cruz de Jesus? É a salvação, é vida, vida nova, vida em abundância, e essa vida se dá nos tempos de hoje. Qual é a passagem que a gente assume hoje? Qual é a Páscoa que nós assumimos? Nós vamos olhar aqui, o povo vivia a festa da Páscoa com todas as prescrições, com todas as tradições, justamente na primavera para assumir esse processo de vida nova para si. E era-se ofertado um cordeiro imolado, e com o sangue se era feita lá, se foi passado nas portas, justamente para encontrarem a luz diante deste Deus. Eram selados e foram selados diante do amor de Deus. E hoje o Cristo nos convida a sermos também caminhantes juntos a Ele. Os discípulos assim o levaram a toda a expressão de Jesus após a morte e a ressurreição, justamente para trazer esse sentido de vida, vida plena. E esse encontro nós fazemos hoje com Deus. Sim. Todas as vezes que chegamos nas nossas comunidades, nos deparamos com um povo que sofreu, foi escravo, mas que se libertou de toda aquela escravidão, diante dos egípcios e propriamente do faraó. E hoje somos nós que nós temos que nos colocar diante da presença de Deus para nos libertarmos também de toda a escravidão. E hoje nós podemos olhar em uma sociedade contemporânea vários outros tipos de escravidão. Hoje a gente tem a escravidão da beleza, a escravidão até mesmo das redes sociais, ali o celular o tempo todo nas nossas mãos, para a gente ficar o tempo todo ali conectado. E todas essas escravidões, muitas das vezes, nos tiram de perto de Deus, nos tiram de perto da igreja, nos distanciam, porque afinal de contas a gente fica tão voltada para aquele mundinho ali que acaba deixando Deus de lado. E quanto é libertador você ter Jesus na sua vida, porque afinal de contas, a partir daquele momento, Jesus encaminha e caminha junto conosco. Padre, então eu vou pedir para que a gente possa encerrar esse momento com uma oração. E principalmente para que o Senhor, com essa oração, peça para que a gente possa ter esse coração cada vez mais liberto e confiante, que a gente confie nessa Páscoa, nessa passagem para a libertação. Assim seja. Nos colocamos diante da presença de Deus nesta sexta-feira, final de semana vem chegando, momento em que nós nos encontramos em nossos lares, colocamos a presença de Deus em nossa família, para que esta Páscoa seja todos os dias, para que o Cristo ressuscitado permaneça entre nós e que possamos juntos, em família, dizer como é bom estarmos juntos. E nos colocamos diante da presença de Deus, diante desta oração, deste diálogo oracional, para que Deus possa ser o guia, nos leve a permanecermos no caminho da vida diante deste testemunho de amor. E que o Cristo nos leve a permanecermos unidos fraternalmente como irmãos e irmãs. E que a Senhora Aparecida nos leve também diante deste segmento, como tantos outros apóstolos puderam experimentar. E também vivenciar a Páscoa do Senhor. Que Maria, a Senhora Aparecida, nossa intercessora, nossa Mãe, Mãe de Deus, nos leve a caminharmos diante desta Páscoa, diante do Cristo, assim seja. Amém. Amém. Obrigada pela presença aqui conosco e que a gente possa realmente ter essa certeza na nossa vida, que a gente não se distancie de maneira alguma e não fique preso a nenhuma amarra, que a gente seja liberto cada vez mais. Amém. Assim seja, Bianca. Amém. Obrigada, Padre. De nada.